Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito conosco e tudo quanto Ele ainda há de fazer em nossas vidas, segundo as suas ricas promessas que nós encontramos na Sua palavra. Há uma que sobrepuja ou acaba por englobar a todas elas. Quando o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Seja bem-vindo aqui ao canal, a Voz Clamando no Deserto, a mais um quadro aqui, né? Momento de reflexão, onde estaremos tratando do seguinte tema: altivez, uma porta aberta à prática do mal sem limite ou volta. Sem limite ou volta. Para tanto, nós vamos estar lendo aqui em 1 Samuel, só um pouquinho só. Para tanto, vamos estar lendo aqui em... Deixa eu só ver aqui o negócio. Vamos estar lendo aqui em 1 Samuel 22, a partir do versículo 6, tá bom? Porém, antes, nós vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por esta Tão grande salvação, pelo Seu nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar a cada um de nós, Senhor Jesus. Queremos Te agradecer por este momento, estaremos refletindo sobre este perigo, Pai, que pode nos assaltar a qualquer momento, tanto em pequena proporção, até mesmo, quem sabe, insignificante, e de maneira a não nos apercebermos, como o Senhor também se tornar um aguilhão, sei, algo que nos levará a uma derrocada, Senhor, por certo, se permanecermos, Senhor, alimentando tal sentimento e formos abrigados por Ele, ou abrigarmos Ele em nosso coração. Por isso, Senhor, dá-nos graça durante essa meditação e reflexão e nos guarda desse grande mal, Senhor. É o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar aqui lendo, né, o texto bíblico, né, para a base desse tema. 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 6, observe bem. Ora, ouviu Saul, que já havia notícia de Davi, dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira, sobre o alto, e tinha na mão a sua lança. E todos os seus servos estavam com ele. Deixa eu só ver aqui o negócio. Ainda bem que eu corrigi lá, né? Então disse Saul. A seus servos que estavam com ele: ouve agora, benjamitas. Acaso o filho de Jessé vos dará a todos vós terras e vinhas? E far-vos-á a todos chefe de milhares, chefe de centenas? Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me avise de ter meu filho feito aliança com o filho de Jessé, e não haja ninguém dentre vós que se doa de mim, e me participe o ter meu filho sublevado, meu servo, contra mim, para me armar cilada, como se vê neste dia? Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com o servo de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nod, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, ele deu mantimento, ele deu também a espada de Golias, o filisteu.
Então o rei mandou chamar a Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, isto é, aos sacerdotes que estavam em Nob, E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse: eis-me aqui, senhor meu. Então respondeu Saul: por que me conspiraste, observe bem, contra mim? Tu e o filho de Jessé, pois deste-lhe pão e a espada, consultaste por ele a Deus, para que ele se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia? Ao que respondeu Aimeleque ao rei, dizendo: quem há entre todos os teus servos, tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Porventura é de hoje que comecei a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal coisa, não impute o rei coisa nenhuma a mim, meu servo, teu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito pouco, nem muito nem pouco. O rei, porém, disse: há de morrer. O rei, porém, disse: há de morrer, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos os da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles está com Davi. E porque sabiam que ele fugia, e não mo fizeram saber. Mas o servo do rei não quiseram estender a sua mão para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Virou-me então Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nod, cidade desse sacerdote, passou a fio de espada, homens, mulheres, meninos, olha só, criancinha de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Amados, como sempre menciono quando tratamos da questão de Saul, a questão, irmãos, da derrocada deste homem de Deus. Saul, que no seu princípio se mostrou sobre os viés da simplicidade, da humildade, quando a Escritura nos diz que ele, a procurar o jumento do seu pai, ele não encontrou e foi procurar a resposta através do profeta Samuel. E ele foi ali profetizado, usado por Deus, Samuel, a dizer que Saul seria aquele que reinaria sobre Israel. E avisou que as jumentas que o pai dele, que ele estava procurando, já tinha sido encontrada, e que era bom que ele retornasse, porque agora a preocupação do seu pai passou a ser por ele, pela vida dele, né, que há muito não tinha aparecido, não tinha voltado para casa depois dessa ida para procurar a jumenta do seu pai. E diz-nos a Escritura também, quando a partir depois disso, quando foi no momento de coroar e ungir Saul para rei, diz que procuraram ele e não encontraram, porque ele estava se escondendo atrás da bagagem. Ou seja, Saul se mostrou no princípio alguém que se viu que não capacitado para reinar à frente do povo de Israel. Um sinal de simplicidade, um sinal de dependência de Deus, né? Um sinal de que ele não era capaz, senão em que o Senhor o capacitasse para isso. E a Bíblia diz que o Senhor fez isso. Não só foi com Saul, deu vitórias a Saul diante dos seus inimigos. E quando até mesmo alguns queriam creditar o crédito da vitória a ele simplesmente direcionava esses créditos unicamente a Deus. E aqueles que não comungavam com o progresso, né, dentro da gestão de Saul, ele se fazia de surdo e
prosseguia fazendo a obra do Senhor, prosseguia sendo um homem que a caráter e a princípio agradava a Deus. Porém, houve um momento em que Davi, depois de tudo, os acontecimentos, ele chama Davi, depois da desobediência, melhor dizendo, dele com Deus, a respeito do capítulo 15, 1 Samuel, diz a Bíblia que Deus, ele se retirou de Saul. E Saul passou a ter momento de perturbação e chamando a Davi tocava a harpa e ali aquele espírito deixava de atormentar a Saul. E Davi não só fazia isso, mas também foi comissionado após a vitória em frente ao gigante Golias. Davi foi comissionado a ser um dos milhares da sua milícia. E diz-nos as escrituras que chegando a determinada vitória, quando ele voltava de um comissionamento e de uma ação militar, as mulheres passaram a cantar que Saul matou 1000 e Davi tinha matado 10.000. E isso foi o que levou Saul, né, a passar a deixar com que não só a inveja, mas deixar com que a altivez de coração subisse ao seu coração. E diante desse sentimento em que ele poderia ter, de imediato, não deixar com que ele viesse se arraizar, foi justamente ao contrário. Davi passou a perseguir Davi de forma despretensiosa, de forma a anular qualquer razão, a ter em si qualquer razão e fundamento para isso, quando na verdade o que ele esperava, se sentia ameaçado, o seu trono por conta de Davi. E na verdade Davi, ele continuou sendo, por ser um homem de Deus e temente a Deus, continuou sendo fiel ao princípio, né, da delegação dada por Saul a ele. E todas as vitórias eram para que fosse notório ali o progresso do reino de Saul. Porém, Saul, amado, passou a deixar com que essa altivez ela fosse tomando proporções e mais proporções, e chegou Saul a um momento um momento muito triste, um momento em que não só ele perdeu a comunhão com Deus, mas ele também tornou a porta aberta para que essa altivez o fizesse ele perder a simplicidade, perder a humildade que outrora tinha, e passou a se achar aquele que poderia usar de forma desenfreada o seu poder como rei e procurar fazer justiça com a sua própria mão, e isso dentro de bases totalmente injustas. E nós lemos um episódio aqui que mostra essa realidade. Com respeito a essa verdade, que a altivez é uma porta aberta para o mal, e isso sem limite, como nós lemos no texto bíblico. Ou volta. Porque no caso de Saul, observamos que ele não teve volta, ele perdeu a questão, ele já sabia que Davi assumiu o trono como rei, porém Davi poderia continuar sendo um crente temente a Deus e aceitar o erro que ele cometeu. E a exemplo de agora de Davi, tomando até mesmo o exemplo de Davi, ser ele um que seria aquele que pleitearia junto com a sua casa a favor da gestão pública como rei do próprio Davi, dado a sua entrega que Davi tinha a favor da sua própria gestão, porque quando Davi saía para a guerra, estava colocando a sua vida, né, a serviço do rei, Saul a serviço de Israel. Porém, foi justamente ao contrário. Com toda essa demanda, a altivez dele cada dia mais se agravava, de tal maneira que o coração dele foi entregue totalmente à prática do mal sem dimensão, sem limite. E foi o que nós lemos no final do texto, infelizmente, de 2 a Samuel, capítulo 22,
capítulo 22, deixa eu só ver aqui o negócio. Capítulo 22, versículo 18 e 19. 18 ele mandou Doeg matar 85 sacerdotes. E 19 ele mandou, não só se contentando com isso, ele se achou no direito, como rei, de exterminar uma cidade. A cidade que era de sacerdotes, de homens que estavam ali como um fundamento, como um alicerce na questão espiritual, na questão, né, de estar buscando a Deus em favor do seu reino, em favor do povo de Israel, o favor e o progresso de Israel com respeito às demandas, né, vocacionadas por Deus àquele povo. E diz o versículo 19 que também a Nod, cidade desse sacerdote, passou a fio de espada. Homens e mulheres, olha só, irmãos, e amado ouvinte, meninos, e agora, olha só, e criancinha de peito, e até boi, jumento e ovelhas passou a fio de espada. E o que fica naturalmente para nossa pergunta, deixa eu só ver aqui o que foi que aconteceu. E o que fica aqui, amados, a pergunta que não quer se calar. Qual culpa teria aquela cidade, aquele sacerdote, as mulheres, os homens, criancinhas de peito, irmãos? Bois e animais, o que eles teriam a exemplo e a somar a Aimeleque e os 85 que foram dizimados por Doeg? Ainda que o contexto desse livro, desse acontecimento, isso se deu por uma mentira, pelo um testemunho falso e distorcido de Doeg, porque o interesse de Doeg era ganhar fama junto a Saul. Porém, o que deixa aqui, que nós estamos tratando e que está sendo evidente aqui no texto, é a altivez deste homem, ao ponto que ele chegou de fazer tal maldade, tal malignidade, um ato que torna difícil aquilatarmos até onde nós, dentro de um sentimento vendido às algemas, de um sentimento de soberba e de altivez, podemos chegar. Porém, Deus tratou com Saul, mas o que fica para nós é esta realidade, esta verdade, que a altivez, ela se torna uma porta aberta, amados, à prática do mal, seja ele em pequena proporção e até mesmo chegar ao ponto como chegou Saul. Agora, por que eu coloquei sem limite ou volta? Porque Saul, ele poderia ter a oportunidade de voltar. Saul poderia ter a oportunidade, teria, com certo, se assim fizesse, de se arrepender diante de Deus, de se quebrantar diante do Senhor, mas ele não fez isso, amado. Desde o princípio, do começo dessa altivez, dessa soberba de Saul, foi até o momento em que ele mesmo tirou o cargo da sua própria vida. Uma situação que chegou ao ponto e ao nível de Saul estar sendo dominado por espírito, e uma casa aberta aos demônios, a espíritos perturbadores, e que tornaram a vida de Saul irreversível, a situação dele, e o mal que ele causou, porque a altivez foi a porta que foi aberta por Saul. Porque o nosso coração, amados, diz a Bíblia, é que procede a saída da vida. Por isso que a Bíblia nos diz, de tudo que nós devemos nos guardar, guardemos o nosso coração, porque dele, nos diz as Escrituras e nos afirma, é que procede as saídas da vida. Porém, eu não podia encerrar essa realidade, porque eu acrescentei ali, ou volta. Coloquei sem limite, ou volta. Porque no caso de Saul não teve volta, porque ele não se deu a essa humilhação,
a reconhecer todo o dano que ele tinha causado durante o momento em que ele deixou com que não só a inveja, mas ela transformou nesse espírito altivo de Saul. Mas o que nós vemos é que também temos exemplo, mas há essa possibilidade. E aqui quero trazer o exemplo de um homem chamado Manassés. Quando nós vemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12. Capítulo 33, que trata de Manassés. Manassés, que diz assim, ó, tinha Manassés 12 anos, quando começou a reinar. Reinou 52 anos, amado. Em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor todo esse tempo, conforme as abominações do povo que o Senhor lançara fora de diante do filho de Israel. Olha só. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Balaíns, fez a Astarotes, Azerotes, e adorou todo o exército do céu e o serviu. Também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor. Agora, olha só. Além disso, queimou seu filho como sacrifício no vale do filho de Inom, e usou de agúrios, de encantamento, e dava-se as artes mágicas, instituiu adivinhos e feiticeiros. Sim, fez muito mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também a imagem de escultura do ídolo que tinha feito, ele a colocou na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenho cuidado, olha só, de fazer tudo o que lhes ordenei, toda a lei, estatuto e ordenança dado por intermédio de Moisés. E não foi só isso. Não foi só isso, amados. Manassés também, ele matou tanta gente inocente que o capítulo 21 de 2 Reis, versículo 16, diz que encheu de canto de um extremo a extremo Jerusalém de sangue de vida inocente. Porém, ainda que diante dessa soberba, diante desse reinado altivo de Manassés, totalmente contra tudo e tudo, exatamente tudo que Deus condenava sobre a lei, e que fez uso de Israel como vara para tirar aquela nação, aquelas nações que praticavam aqueles mal, Manassés, para ele não houve limite. A altivez se tornou a porta aberta também no coração de Manassés. Porém, ainda que ele não teve limite quanto ao mal que ele fez, houve um momento em que Manassés se voltou para o Senhor. Manassés se voltou para o Senhor, e a palavra do Senhor nos diz, amados, que o Senhor, ele perdoou Manassés, restaurou a Manassés, tanto a sua comunhão com Deus, como o final da vida de Manassés estava justamente segundo o que Deus esperava dele desde o começo. E diz o versículo 12, e estando ele angustiado, suplicou ao Senhor teu Deus, porque Deus começou a tratar. E o tratamento de Deus, amado, sempre é uma porta, assim como a altivez é uma porta aberta para o mal sem limite, mas ainda ela tem uma volta, porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ela é uma porta que Deus sempre tem colocado e deixado aberta para todos quanto se voltam para Ele. E diz a Bíblia que diante daquele tratamento, diante daquela angústia, ele humilhou-se muito, diz aqui, ó, perante o Deus de seu pai. E podemos, diante da leitura que lemos aqui, como lemos, se nós lemos ali em 2 Reis 21, observaremos, poderemos intuitamente entender que ele colocou tudo isso diante de Deus. Todos os males que ele fez, além como entregar o seu filho a Moloque, aquele Deus, e sacrificar o seu filho, queimar aquele filho dele. E tantos outros inocentes que ele matou. Tudo isso ele humilhou-se muito perante Deus, seus pais. Agora, ele diz aqui, ó, sim, orou a ele. Olha o que a palavra de Deus diz. E orou a ele.
Então a importância do nosso quebrantamento, do nosso arrependimento, é estarmos buscando a face de Deus unicamente para alcançar a misericórdia. E diz assim: e Deus se aplacou para com ele e ouviu-lhe a súplica. Olha só, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés, olha só, que o Senhor era Deus. Ora, depois disso, isso aqui já mostra o fruto do arrependimento. Edificou um muro ao lado de fora da cidade de Davi, ao oriente de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, e fez-o passar ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais do exército em toda a cidade fortificada de Judá. Tirou da casa dos seus deuses estranhos ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e o lançou fora da cidade. Também reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios, ofertas e ação de graça. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Observe, amados, que Manassés, a exemplo de Saul, nós podemos aprender com eles aqui que ele voltou. A altivez levou ele a um mal sem limite, a ponto de encher a Jerusalém, diz o texto bíblico, de um extremo a outro de sangue inocente. Não foi de sangue de criminoso, de bandido, não, sangue inocente. Porém, Manassés, ele se voltou para Deus. A contrário de Saul, ele se voltou para Deus. E Deus restaurou, trouxe Manassés, que tinha sido levado cativo, de volta para Jerusalém e colocou ele de volta no trono. E ali nós vimos ali os frutos do arrependimento de Manassés. Então o que fica aqui para nós, amado e querido, é que nós precisamos vigiar, que por certo Deus há de nos honrar. Isso é um fato. Aqui não precisamos trazer um evangelho para afagar o nosso ego. Qualquer um de nós que meditarmos e refletirmos na palavra de Deus, sabemos que todos que se colocam, a sua vida nas mãos do Senhor, a palavra já até garante que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E dentro dessa bênção está o momento que Deus nos honra em meio à nossa vida pública, social. E isso não pode deixar com que nós, a exemplo de Saul ou Manassés, possamos tomar um caminho de altivez, um caminho de soberba, seja no campo da nossa vida de comunhão congregacional, a serviço do reino de Deus, ou na nossa vida secular e pública e social. Mas precisamos sim entender, segundo o texto que nós aqui refletimos até então, que há sim o perigo da altivez, não que nós estamos em centro dela, até mesmo em pequena proporção, mas por certo a sensibilidade que o Senhor nos dá, haveremos de nos arrepender e voltar para o Senhor. Mas também a palavra do Senhor nos mostra que há a realidade de que ela pode chegar a um ponto de não haver limites. E esses limites, até mesmo ser o fato de nós nem mesmo voltarmos para Deus. Oxalá nunca aconteça isso conosco. Mas se porventura vier a acontecer, oxalá Deus permita que possamos agir como Manassés. E entender que Deus, Ele quer nos perdoar. O que nós precisamos é reconhecer o quanto precisamos nos arrepender se nós estivermos vivenciando um momento de altivez. Tanto com respeito ao nosso próximo, como também com respeito principalmente a Deus. Aquele que tem nos dado fôlego de vida. E tudo quanto se segue é dádiva do Senhor para a nossa vida. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e nos livre de qualquer tipo de altivez, por menor que seja o seu grau e a sua proporção. Vamos estar orando agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos guarde desse grande mal. Desse mal
de nós estarmos permitindo, Senhor, com que a altivez, a soberba, venha fazer parte, Senhor, da nossa vida. Independente qual seja, Pai, a proporção, qual seja o momento, a ocasião, independente se for na nossa vida social, familiar, seja, Senhor, na nossa vida ministerial, congregacional. Ó Pai, independente qual seja, Senhor, nos guarda desse grande mal. Porque pelo texto que nós lemos, entendemos, ó Pai, que isso nos tornará cego e vítima, Senhor, escravo do pecado, e as nossas atitudes, Senhor, poderá tomar dimensões sem limite e até mesmo sem volta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, nos guarda, porque a tua própria palavra nos alerta, aquele que está em pé, Senhor, olhe para que não caia. Tem, Senhor, misericórdia de nós. É que nós pedimos. Eu te agradecemos, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.